Amém? Glória a Deus. Deus é bom. Falei que Deus é bom. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Gostoso, né? Ficar na presença de Deus, entrar na presença de Deus. A gente não dá nem vontade de parar. Aleluia. Mas vamos ministrar a palavra. Só comunicando aí que o pastor Davi e a pastora Mira não estão conosco, né? Devido aos pais, né, da pastora Mira, que vieram morar com eles, né? E o pai e a mãe já estão assim bem debilitados, tiveram problemas de saúde e eles têm que ficar cuidando dos seus pais. Então eles não estão no retiro, né, devido aos cuidados com os pais que estão num tempo de recuperação. Então eles não puderam vir. Outro pastor que não pôde vir e manda um abraço a vocês, pastor Ronivan e a Daniele lá do Paraguai, tiveram criança, né? Estão com um bebê novo e também motivos, né, financeiros não puderam estar aqui, mas logo, se Deus quiser, eu quero visitá-los em nome de Jesus. Amém? Valdir e a Sandra acabaram de chegar. Deus abençoe, sejam bem-vindos. Amém? Na parte da tarde, mais à noitinha, a Celina chega. Tá para chegar mais alguém ou não? Acho que é só, né? E completa o número dos escolhidos. Aleluia. Escolhidos para estar nesse retiro. Amém? Todos os anos nós estamos nos reunindo no começo do ano para passar a direção profética para o ano, né? E esse é nosso terceiro ano de reunião da rede no começo do ano. Antes nós fazemos uma reunião com todos só em setembro, mas achamos bom fazermos essa reunião no começo do ano, já para a gente pegar a visão e já sair trabalhando durante o ano todo em nossas igrejas e cidades. Amém? Então, sempre separe o último final de semana do mês de janeiro, tá? Para essas reuniões. E a gente, antes de terminar, nós queremos dar as informações da próxima reunião. E já anote também na sua agenda o Sim Amém deste ano, 7, 8, 9 e 10 de setembro, tá bom? Vai cair um feriado prolongado, então já anote, você que precisa de comprar passagem, né? Pegar promoção 7, 8, 9 e 10, tá? O Sim Amém vai ser 7, 8, 9 e dia 10 o aniversário da Chave de Davi. Então, você que já vai vir para o Sim Amém, já fique para comemorarmos juntos o aniversário da igreja, em nome de Jesus. Amém, gente? Feche teus olhos mais uma vez. Pai, em nome de Jesus, pedimos que a Tua palavra venha falar conosco, Senhor, e que isso sirva, Senhor, para cada um dos pastores aqui nessa manhã, e que nós possamos, ó Deus, ouvir atentamente e saber como lidar com essa situação, Pai, dos nossos dias. Que o Senhor possa falar poderosamente em nome de Jesus. Amém? Bem, eu queria falar nessa manhã algo que tem me preocupado muito nesses dias em que nós estamos vivendo, porque são dias de esfriamento espiritual. Sim ou não, gente? Muita gente está esfriando. Muita gente está esfriando. Infelizmente, a gente fica triste, né? Quando a gente sai da igreja, às vezes passa na frente de casas de show, tem filas de pessoas esperando, né, vaga para poder entrar para as boates, para as baladas, e nas igrejas tem cadeira sobrando. Misericórdia, né? As pessoas estão se esfriando. E, além disso, o que tem acontecido são dias de apostasia. Muita gente estão se apostatando. O que é apostasia? Pessoas que estão renunciando à fé, pessoas que estão renunciando, né, abandonando a fé, renegando a fé, a sua crença. Essa semana passada eu fiquei assustado quando eu vi uma pessoa que disse assim: eu não sou mais crente, não creio mais em Jesus, o pendurado. Olha só, não creio. Dizia ele que Jesus era uma invenção de Roma.
Meus olhos foram abertos, eu ainda estou esperando o Messias. Ou seja, apostatou ou não apostatou da fé? Gente, eu conheço pessoas que abandonou a fé, deu ouvidos a espíritos enganadores. Tem crente virando testemunho de Jeová. Tem, irmão. Tem crente virando mormon, né? E a Bíblia diz, né, para a gente tomar cuidado, porque Deus não... Os mormons serão vomitados. Gente virando ou voltando ao espiritismo. Crente, gente. Então, nós estamos vivendo dias de esfriamento e apostasia, e até alguns virando ateus. Essa semana eu li algo que alguém postou e outras pessoas curtiram e comentaram dizendo o seguinte: li tanto a Bíblia que hoje não acredito em Deus. Misericórdia. O esfriamento, a apostasia é uma coisa que a palavra de Deus já nos orienta a tomar cuidado. Abra comigo em 1 João capítulo 4, versículo 1. 1 João 4, 1. Diz a palavra: amados, não creiais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Muitos falsos profetas têm se levantado no mundo. Por isso, a Bíblia diz: não creiais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus. Lá no livro de 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 3 e 4, diz assim, 2 Coríntios 11, 3 e 4. Mas temo que, assim como a serpente enganou quem? Enganou quem? A Eva. Mas temo que, assim como a serpente enganou a Eva, com a sua astúcia, assim também sejam, de alguma sorte, corrompidos os vossos sentidos. E se apartem da simplicidade que é em Cristo. Porque se alguém vos pregar outro Jesus, que nós não temos pregado, ou recebeis outro Espírito que não recebestes, ou outro evangelho que não abraçastes, com razão sofrereis. Gente, o que tem pessoas anunciando outros evangelhos, outros espíritos, outro Jesus, nos nossos dias, não é brincadeira. Quantas pessoas têm deixado de dar ouvido à palavra de Deus para serem corrompidos em seus sentidos, estão se apartando da simplicidade do Evangelho de Cristo para seguir outros Cristos. E a Bíblia diz: toma cuidado com isso. O pastor prega, ensina a palavra de Deus, ganha a pessoa para Jesus, cuida dela. Aí vem o falso profeta, o falso pastor, o enganador, fala algo inventado, né, pelo maligno, e a pessoa deixa de acreditar na palavra de Deus, na palavra do pastor que ele conhece, né, para acreditar em uma pessoa que ele não conhece, em um evangelho totalmente diferente. Eu creio que aqui nós estamos entre líderes, né? E muitos de nós já temos visto isso, enfrentado isso. Toma cuidado com nossos irmãos, os membros da igreja, os discípulos. Muitos deles estão vindo com coisas que você fala: da onde você ouviu isso? Ah, na internet, pastor. Temos que combater esses falsos ensinamentos com a palavra de Deus. Amém, gente? Por isso nós temos que pregar a palavra, nós temos que usar a palavra de Deus. Quando você for aconselhar alguém, não diga eu acho, não. Você fala: não, a palavra de Deus diz. Amém? Como foi que Jesus venceu o diabo? Está escrito, está escrito, está escrito. Nós, pastores, devemos usar a palavra
para combater esses espíritos enganadores. Por isso, oriente os discípulos da sua igreja. Toma cuidado com aquilo que você vê na internet, com aquilo que você lê, com aquilo que você ouve. Toma cuidado, porque muitas pessoas estão escrevendo, postando coisas que são coisas malignas, heresias, não são de Deus, são distorções, são ventos de doutrina. Na igreja, há pouco tempo, uma pessoa começou a escutar algumas coisas na internet e ele parou de dizimar, porque ele disse que dízimo é coisa da lei. Eu não vou mais dizimar, porque isso é invenção de pastores. Vou ofertar, dizimar é lei. Tem aqueles que acham que tudo é religiosidade, né? E como tem pessoas dando ouvidos a isso. E aí essas pessoas, né? Elas elas voltam atrás, elas regridem. Né? Mas escuta, da onde? Você até agora concordava e agora já não concordo mais. Ah, é que eu vi alguém na internet, eu ouvi, eu li. Eu sempre digo que a internet aceita tudo, sim ou não, gente? Sim. Qualquer coisa que a pessoa colocar na internet, ela aceita. Por isso a Bíblia diz, provai os espíritos. Se alguém vos anunciar um outro evangelho, uma outra doutrina, um outro Cristo, considere isso o quê? Anátema. Abra comigo em Gálatas capítulo 1, versículo 6 ao versículo 9, que fala bem disso. Diz a palavra, Gálatas 1, do 6 ao 9. Maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja o quê? Anátema. Assim como já vou-lo dissemos, agora de novo também vou-lo digo de novo. Se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebestes, seja anátema. O que é anátema mesmo, gente? Amaldiçoado. É maldição. E o que tem de outros evangelhos sendo anunciados, sim ou não, gente? Outros evangelhos. E por que muitas vezes a gente tem que ficar combatendo, né, esse espírito que está aí? Tempos de esfriamento, tempos de apostasia, onde a pastora Janete falou que as pessoas às vezes, ao invés de seguir a palavra de Deus, elas seguem coisas que não são palavra de Deus. Se ferem, ao invés de perdoarem, o que fazem? Saem da igreja, ou vão buscar alimentar-se com coisas que não são alimento. Deixa de comer a comida, né, boa, sadia, saudável, para comer coisa estragada. Então, infelizmente, nós estamos vivendo esses dias em que pessoas estão deixando a fé, pessoas estão crendo em outro evangelho. Eu até citei em um testemunho que uma pessoa que ela frequentava a igreja, era um cristão, e ele começou a achar defeitos, né, no meio da igreja, pessoas com falhas, e a Bíblia diz que nós somos falhos, somos santos que estamos sendo o quê? Aperfeiçoados, ok? A Bíblia está cheio de exemplos de homens de Deus que falharam, sim ou não, gente? Davi falhou ou não?
Mas ele foi um homem segundo o coração de Deus. E olha o pecado que Davi cometeu, mas está escrito lá para nosso exemplo. Então, homens são falhos, e a nossa fé não deve estar apoiada em homem, mas sim em Deus, amém? E ainda que homens falhem, Deus perdoa, amém? Se ele confessar e deixar, e nós temos que perdoar. Mas as pessoas às vezes deixam se ferir pelas falhas e acabam abandonando a fé. Esse homem abandonou a fé, abandonou a igreja, começou a servir a Deus em casa. Conhece alguém que serve a Deus em casa? A Bíblia diz: congregai-vos, né? Não abandone a casa de Deus, a sua congregação, como é costume de alguns. Você conhece alguém que abandonou a casa de Deus? Vim com o pastor Jonas e a pastora Célia no carro, né? Conversando, e ela relatando algumas coisas. Pessoas que abandonaram a fé na igreja lá, que hoje estão aonde? Na cadeia. Né? Infelizmente, por quê? Porque não quiseram obedecer a palavra de Deus. Se rebelaram. Tomaram outro caminho, agora estão, né, numa situação como essa. Então, infelizmente, nós vemos pessoas dessa forma. Esse homem que abandonou a igreja, começou a seguir, achar que ele era o perfeito, e ele buscar a Deus, ele começou a subir ao monte sozinho, começou a discordar com um monte de coisa, e um dia lá no monte, apareceu um anjo de luz para ele, e diz: olha, em tal lugar assim, você vai lá e cava, e você vai encontrar uns manuscritos, e lá está a minha palavra, que você vai publicar, né, e pregar isso, um novo evangelho. Esse homem foi lá e achou essa palavra, esses manuscritos, e ele fundou, né, uma seita que você deve conhecer, que anda de 2 em 2, né, levando um novo evangelho, o livro dos Mormons. Estou falando de Joseph Smith. Era crente, se apostatou, anunciaram um outro evangelho. Olha o que a Bíblia diz: ainda que um anjo do céu aparecer para vocês, ou até mesmo nós aparecemos para vocês e falar: não é isso aí, esquece a Bíblia, tem um outro evangelho, não creiais. Isso é o quê? Maldição. Agora, por que as pessoas acreditam nesses outros evangelhos? Uma das coisas que ocorre na maioria das vezes é porque essas pessoas estão feridas. Sim ou não, gente? A pastora Janete falava ontem, né, que se as pessoas seguissem o que a Bíblia fala, quantos aconselhamentos evitaria, não é verdade? Ah, pastor, estou triste, vou sair da igreja. Por quê? Ah, porque eu briguei com o irmão. Perdoa ele, irmão. Não, porque não tem mais clima. Perdoa, irmão. Esquece isso. Não, porque o que ele fez... ou eu ou ele. Vocês têm uma ideia? A coisa é tão séria que uma vez uma irmã brigou com outra irmã. O pastor chamou e falou: irmãs, vocês são filhas de Deus, e a Bíblia manda perdoar. Perdoa. Uma falou para outra: tudo bem, eu te perdoo, mas cada um no seu canto. E lá no céu, se você passar por uma rua, eu vou para outra rua. Irmão, lá no céu, a irmã estava pensando: lá no céu, quando eu encontrar com aquela, não quero nem olhar para a cara dela. No céu. Esse céu aí é... né? Aí meu pai falou assim: irmã, mas se tiver com esse coração, não vai para o céu, só vai para o céu da boca do leão, né? É quente, né? Então, as pessoas, elas se ferem, né? Um irmão faz uma coisa com o outro, compra uma coisa do outro, né? Não paga,
Aí o irmão fica ferido com o irmão e sai da igreja, pastor. Não sai da igreja porque o irmão lá comprou, não pagou. Ei, o que a Bíblia diz? Se você tem alguma coisa contra o teu irmão, sai da igreja. É isso que a Bíblia diz, né? Não, se você tem alguma coisa contra o teu irmão, o que é para fazer? Vai lá você e ele se acerta. É com ele. E às vezes a pessoa quer que o pastor vá lá cobrar, né? Pastor, estou com um problema, o irmão me deve, ele vai lá, pastor, acerta lá, pede para ele me pagar, pastor. Irmão, quem fez o negócio foi você, você tem que ir lá. Não, prefiro sair então. Criancice, né? Então, porque muitas pessoas se ofendem, coração ofendido, como diz no livro de Provérbios, capítulo 18, versículo 19, o irmão ofendido é mais difícil de conquistar do que uma cidade forte. E as contendas são como os ferrolhos de um palácio. Ou seja, é mais difícil ganhar de volta a amizade de uma pessoa ofendida do que conquistar uma fortaleza de guerra. O irmão se deixa ofender e pronto, se fecha. As brigas são portas trancadas que fecham a vida dessas pessoas. E uma vez essa pessoa ferida, coração fechado, vai entrar alguma coisa boa, gente? Jamais. Então, nós não podemos carregar feridas, ofensas. Nós não podemos deixar a raiz de amargura brotar no nosso coração, porque uma vez que ela brota, ela vai crescer, e diz a palavra que ela vai o quê? Nos consumir. Cuidado. Uma vez brotando. Cuidado com a raiz de amargura. Pessoas que está amargurado com uma pessoa da igreja, pessoas que estão amargurado com o seu cônjuge, pessoas que têm amargura com o pastor, ou com a própria igreja, ela vai ser consumida. Por isso que Hebreus 12, 14, 15 diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminam. Gente, as ofensas, elas devem ser o quê? Perdoadas. Ontem a Janete falou, para perdoar quantas vezes mesmo? 7 vezes? Não, 70 vezes? 7. Por ano? Isso aí é um outro evangelho. Cuidado, irmão. Estamos pregando sobre isso aqui. Por isso, a pergunta que eu faço: como é que está o teu coração? Às vezes as pessoas vêm praticamente vomitar coisas. A pessoa chega ali e só sai coisa ruim. Pastor, como é que está teu coração, irmão? Cheio de rancor, cheio de amargura, coração está ferido. Por isso que Provérbios capítulo 4, versículo 23 nos diz: sobre tudo que se deve guardar, guarda o quê? O teu coração, porque dele procedem as fontes de vida. Guarda o coração, pastor. Fala para o rebanho: guarda o teu coração, não se deixe ferir. Não se deixe ferir. Porque uma vez que o coração fica ferido, irmão, ele se fecha. E nada novo de Deus, nada que vem da parte de Deus, cai mais, porque está ferido, está fechado. Vou dar aqui um exemplo, né? Às vezes, algumas pessoas ficam tristes com o pastor por causa de algum motivo. Por exemplo, o pastor pregou essa mensagem porque sabe do meu problema. Ele usou o púlpito para me atacar.
pastor está falando isso é por causa que ele sabe o que está acontecendo na minha vida, então ele está me atacando. Alguém falou para ele. A Janete estava pregando uma vez em cima, lá, uma pessoa ficou brava. Vou embora dessa igreja. Pegou a bolsa, desceu, a pastora está falando tudinho que está acontecendo comigo, porque a pastora Celina foi lá e contou para ela. Porque antes dela subir no culto, ela conversou com a Celina, expôs o problema para a Celina falou assim, irmã, vamos orar, né? Deus vai falar com você no culto, depois a gente marca, senta. E quando ela subiu lá, a Janete começou a pregar tudo o que ela tinha falado para a Celina. E ela ficou brava com a Celina foi lá e já contou tudo para a pastora. Está falando tudo. Foi embora. Quando ela estava na rua, ela pensou, antes de eu subir, eu conversei com a Celina. Eu subi com a Celina junto e a pastora já estava pregando. Não deu tempo da Celina contar. Aí ela falou assim, né? Será que tem ponto, né? Fileira 3, blusa preta. Acabou de coçar o cabelo. Tá com esse problema. Então, gente, quantas pessoas já está ferido o coração? O pastor prega a palavra, Deus está falando com ele. O pastor está falando só porque sabe, está acontecendo. Vou sair da igreja. O pastor não me mandou uma mensagem de felicitações do meu aniversário de casamento. Vou sair da igreja. É inimigo, né? Eu falo para os homens que às vezes para o homem lembrar do aniversário do casamento dele já é difícil, né? Ele vai lembrar do casamento do irmão. Né? Tem que lembrar, né? Claro que os homens têm que lembrar. Mas já é difícil dele guardar a data, né? Do dele, né? E aí ele vai lembrar de cada membro da igreja, de cada discípulo da igreja. Facebook. A pastora não me cumprimentou no culto. Acho que ela não gosta de mim. Vou embora da igreja. Ou então fecha o coração. Aí a pastora vai lá, prega uma palavra de Deus, ela não recebe porque o coração está fechado. Está com amargura. Não cabe mais nada lá. Não vai entrar a palavra de Deus. Alguns dizem assim, não, acho que nessa igreja não tem oportunidade para mim. Só para pessoas da família. Aqui eles só prezam pessoas da família. E tantas coisas. Uma vez eu vim aqui, num retiro da comunhão pastoral de Curitiba, do núcleo de comunhão pastoral de Curitiba, e trouxeram um pastor americano, não lembro de qual nação que era, mas me parece que era americano. E ele pregou uma palavra para haver conserto entre os pastores. Era pastor de várias igrejas, falou, entre vocês precisam se consertar. Aí você pensa, só pastor, líder? Não, acho que não tem. E ele falou assim, vamos começar chamando aqui o pastor da comunhão cristã, que é o Pio, né? Falou assim, ó, pastor Pio, se alguém tem alguma coisa contra o Pio, faça uma fila aqui e peçam perdão para ele. Eu pensei, não vai ninguém. Gente, a fila fez volta lá atrás. Falei... Pode começar, irmão. Já descobri um. Pessoas carregando mágoa de coisas, sabe? Coisas do passado. Ou coisas, às vezes, que... Coração fecha, irmão. Brota a raiz de amargura, e uma vez que brota, diz a palavra, ela vai te consumir. Então as pessoas,
hoje estão esfriando na fé, as pessoas estão se apostatando, por quê? Porque estão se ferindo. As pessoas acham que coisas que não são, elas colocam coisas na cabeça. A pastora não gosta de mim. Não, a pastora não gosta de mim porque não me cumprimentou. Teve uma irmã que ela chegou para o pastor e falou: pastor, passei na rua, o senhor nem me cumprimentou. O pastor falou: irmão, nem te vi, irmã. Quem está em pecado é a irmã, que a irmã me viu e não me cumprimentou. O pastor passa lá na rua, nem me cumprimentou, ele vai ver, ele vai ver. Não gosta de mim. O pastor nem viu. O pastor: irmã, eu não vi a irmã. Quando que foi isso? Tal dia, assim, assim, na praça tal lugar. A irmã me viu, vi. E por que não me cumprimentou? A irmã que está em pecado. Pô, eu vou ficar triste com a irmã porque eu não vi, a irmã me viu. Olha, ó, testemunha aqui. Quanto tempo, irmão? Há pouco tempo eu tinha conversado com a Janete. Falei: Janete, passa aquela mensagem para mim e tal, que eu queria ver e tal, e queria passar para a igreja. Então, passei para a igreja. Aí chegou uma irmã e falou assim: pastor, só fica esse controveiro, pregando mensagem da internet. Eu falei: mas é a cobertura, pô. E eles falando essa bobagem. E a gente tem que ouvir, né? E ainda amar, né? Tem que amar, né? Então as pessoas colocam coisas na cabeça, né? Aí o pastor, a pastora, vem com a mensagem de Deus, pregam alguma coisa de Deus sobrenatural, mas elas não recebem. Por quê? Coração fechado. Porque estão feridos, estão tristes, com coisas que fecharam seu coração. E por não se curarem, elas não recebem o alimento espiritual, ficam fracas. Aí vão buscar aonde, gente? No YouTube? No pastor Google? E aí recebem tantas heresias, né, que você fala: meu Deus do céu. vai perdendo a coerência. Perde a coerência. Aí a Bíblia diz assim: eu me admiro de você tão depressamente fugir do evangelho de Cristo, da graça, para um outro evangelho, o qual não é outro. Isso aí é o que? É uma maldição. Então o amor de muitos tem esfriado. Abra comigo em Mateus 24, 11 ao 13. Mateus 24, 11 ao 13. Diz assim: e surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Amados, infelizmente, nós temos visto muitos se esfriando na fé, muitos abandonando a fé, muitos deixando o Evangelho de Cristo para seguir outros evangelhos, outras coisas que a gente sabe que são espíritos enganadores. A gente tem contato com muitas pessoas que fazem o sim em Curitiba, de outras igrejas, de pessoas que vieram estudar, e às vezes a gente vê algumas pessoas que falam assim: sabe aquele irmão, aquela pessoa desviou. Aí você pergunta: mas como? Como que acontece isso? Uma pessoa que estudou a palavra, uma pessoa que experimentou, uma pessoa que aprendeu, e agora está frio, está desviado, abandonou a fé. E o motivo de muitas desses esfriamentos é o quê? Feridas.
mal curadas. Por isso a gente tem que orientar as pessoas na igreja. Gente, tem alguma ferida, tem alguma tristeza, vai consertar. Ah, eu estou triste com o meu pastor. Vai lá falar com ele. Ah, não vou falar porque eu não quero ofendê-lo. Vai ficar com isso no coração? Pastor, estou triste com isso, irmão. Mas eu falei isso por causa disso. Ah, eu entendi errado, pastor. Então, irmão, vamos consertar aqui. E caminha. Estão pregando um evangelho falsificado. Estão pregando aí fora um evangelho que não é o evangelho de Cristo. Uma vez salvo, salvo para sempre. O que diz a Bíblia aqui? Aquele que perseverar o quê? Até o fim. Uma vez salvo, salvo para sempre. O povo de Israel receberam a promessa que eles entrariam na terra de Canaã, terra que mana leite e mel. Entraram todos? Por que não entraram? Não perseveraram, não acreditaram. Pelo contrário, abriram a boca e fizeram o quê? Murmuraram. Deus nos enganou, Moisés nos enganou. Começaram a levantar outros deuses, começaram a falar contra o seu líder, começaram a se contaminar. Deus falou, esses aí com esse coração não vai entrar na terra, não. Vai entrar a nova geração, que não foi contaminada, mas esses daí não. O que eles viram de milagres, desde do Egito, né? As pragas, e todos os suprimentos e livramentos que eu dei para eles no deserto, e eles não estão acreditando. Quando chega na hora de herdar a bênção, eles duvidam. Não entraram, porque não perseveraram. Caleb e Josué perseveraram, amém, gente? Não, se o Senhor disse que ia nos dar a terra, Ele vai nos dar a terra. Mas eles são mais numerosos do que nós, não importa, maior é o que está conosco. Nós vamos entrar, nós vamos possuir. Eles entraram, porque acreditaram. Agora, os que não perseveraram na palavra, não creram na palavra, morreram onde? No deserto. Por isso, amados, nós temos que tomar cuidado, como nós lemos aqui na palavra de Deus, que estão anunciando outros evangelhos. Só voltando aqui, ó, maravilho-me que tão depressa passasses daquele que vos chamou a graça de Cristo para um outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Tem gente que vive inquieta. No ouvido de um, no ouvido do outro. Tem gente disso lá onde vocês moram ou não? Só em Curitiba? Só em Curitiba, né? Só Portugal. Só em Portugal. Gente, oi. Sabe que a pessoa que sai para uma seita, ela não se acontenta e quer fazer a cabeça do outro. Um dia eu estava na rodoviária, estava lendo um livro das coisas de Deus e uma mulher, uma certa idade, chegou do meu lado. O que você está lendo? Eu falei, estou lendo sobre as coisas de Deus. E ela falou assim, eu agora conheci a verdade. Ela é para mim, né? Qual é a sua verdade? A sua testemunha de Jeová. Eu falei, você vai com tripa e tudo para o inferno. Eu falei, porque eu estava quieta no meu canto. Você estava quieta lá? E ela veio me você vai com tripa até no inferno. Porque você disse que era da quadrangular, você não conheceu a verdade. Então você volte para a quadrangular, a tua igreja, você vai para o inferno, vai arder lá. Ela calou-se, não disse mais nada.
Aqui, ó. Tem um desviado aqui, ó. Desvio da Testemunha de Jeová. Irmãos, eu quero pedir perdão, porque eu já fui espírita, né, já tive em centro espírita, já em terreiro de macumba, fui testemunho de Jeová, já fui católico também, né, quase fui padre. Então, eu tenho algumas experiências, né, com testemunho de Jeová, e eu até digo para eles assim, eu acho que o céu de vocês é pequeno, né? Só vai 144 mil, e a terra também não é boa para ficar, né? Porque como é que vai ser essa multidão de pecador aqui na terra? Quem é que vai ser salvo, né? E assim, eles trabalham muito em cima, parece também com Mormons, né? Parece também com Mormons, só que eles trabalham muito no material, estudam bastante aquele material e se dedicam a isso mesmo, doutrinam em cima daquele material. Talvez isso seja bom para a gente também, que a gente precisa aprender. O exemplo que eles dão é que eles evangelizam, eles vão mesmo 2 e 2, né? Evangelizar, são perseverantes. Né? 3, 4, né? Esses dias, uma pessoa que eu conheço foi, um amigo dele era crente, não é mais, né? Foi para Testemunho de Jeová e ele estava na casa desse amigo e falou, não, rapaz, vamos na igreja hoje. Ele falou, estamos aqui, vamos. Foi na igreja. E no dia que ele foi era ceia, porque você sabe que Testemunho de Jeová eles têm uma ceia por ano, né? É uma ceia por ano. E aí meu irmão, esse irmão, não, escuta isso. Esse irmão estava sentado lá, aí ele chegou na hora da ceia. Aí ele vinha com a bandeja e dizia assim, esse é meu corpo e meu sangue, tal, tal, tal. Eu não sou digno. Aí ia para o outro, eu não sou digno. Eu não sou digno. Ou seja, ceia uma vez por ano e ninguém toma. O que diz a Bíblia? O que diz a Bíblia? Quem não come e não bebe, não tem quê? Deles falou para minha mãe que só toma aquele que tem certeza que vai para o céu. Ué? Que Jesus é Deus. Não creem nisso, né? Por isso o testemunho de Jeová. Então, olha só, né? Que coisa. Né? Uma misericórdia. Então, amados, por que isso? Falsos evangelhos, falsos ensinamentos. E a Bíblia diz, assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo, se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebestes, seja anatema. Esse tempo atrás, em Curitiba, tinha aberto uma igreja aí, que é aquele que se dizia Jesus Cristo, o homem, o 666. Você sabe que ele morreu, né? Mas não ressuscitou. Morreu. Estou esperando ele ressuscitar. Não, agora ele carnou na mulher dele. Não, ele ia ressuscitar primeiro, ele ia ressuscitar num corpo radioativo. E as pessoas creem, irmão, gente. E é muita gente que E vai agora ele reencarnou. Hã? E é um monte de gente. Gente tatuando o número 666, porque é o número da bênção, da prosperidade. Outro evangelho. E o duro é quando você vê o quê? Gente que se desviou, se apostatou da fé e foi atrás desses falsos ensinamentos. Então, por isso a Bíblia diz assim, cuide. Aquele que está em pé, cuide para que não caia. Amados, esse é o tempo que nós, pastores, temos que estar bem
preparados, cheios do Espírito Santo e da palavra de Deus, para combater esses espíritos enganadores, esses falsos ensinamentos, essas doutrinas, esses ventos de doutrinas. E muitas vezes há algumas doutrinas, como a Janete daqui a pouco vai falar, doutrinas que até parecem serem coisas verdadeiras. Eu sempre digo que a maior mentira não é aquela que você está na cara, que é mentira. A maior mentira é aquela que é tão próxima da verdade que você confunde. E tem pessoas acrescentando coisas na palavra de Deus que não são. E nós temos que cuidar com isso. Por isso, cuida do seu rebanho. Orienta o seu rebanho. Pregue a palavra. Ore. Impõe as mãos. Para que eles sejam ministrados. Para que eles não busquem esses outros evangelhos, outros ensinamentos que não são de Deus. Porque senão você vai estar pregando lá e a pessoa vai estar com a mente, com esses ensinamentos. Não é bem assim que o pastor está falando, não. Não é isso não, porque eu ouvi o fulano de tal, e às vezes até pessoas famosas, gente. Pessoas famosas. Então nós temos que cuidar. A Bíblia diz lá em Marcos 12, 24. Jesus respondendo, disse-lhes: porventura não errais vós em razão de não saberdes o quê? As Escrituras e nem o poder de Deus? Oséias 4:6 diz: o meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Porque tu rejeitastes o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não seja sacerdote diante de mim. Ou seja, muitos estão buscando esses outros evangelhos, e a gente que é líder, que é pastor, que está à frente da igreja ou de ministério, devemos estar basados na palavra de Deus. Está escrito, está escrito, está escrito. O diabo, quando tentou Jesus, diz: escuta, você está com fome? Transforma essas pedras em pães. O que Jesus disse? Está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas da palavra de Deus. Se és o filho de Deus, lança-te daqui, pula, não vai acontecer nada com você. Está escrito lá no Salmo 91, dará ordem aos teus anjos que não tropeçarás em pedra, tal. Pula, prova que você é o filho de Deus. Também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Vai-te, Satanás. Nós temos que combater esses espíritos enganadores com o quê? A palavra de Deus. Por isso que nós líderes, esse ano é ano de alinhamento, amém, gente? Amém. Nós líderes, nós vamos ter que ler muito a palavra de Deus. Estudar muito a palavra de Deus. Para a gente usar a palavra, o antídoto, é isso? Isso. Doutor? Isso. Doutor. Contra esses falsos ensinamentos. Porque eu ouvi fulaninho e tal. Irmão, isso é errado, porque a palavra de Deus diz assim, 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 assim. O detalhe que Jesus, quando foi tocado por Satanás, o diabo queria mudar Jesus. Hoje, nós os pastores também corremos o mesmo risco. As pessoas chegam na igreja, quer que você mude. E as pessoas automaticamente, nós os pastores, nós não mudamos, ficamos igual. Mas o povo vem e muda. Uma hora ele é crente, uma hora depois não é mais. Jesus permaneceu na palavra, como você está falando. E como nós somos necessitados de estar meditando dia e noite, e nos dias de hoje, se nós não tivermos essa palavra, nós vamos apostar também. Por isso que nós, líderes,
nós pelo menos precisamos ao ano, eu ouvi isso e quero passar para vocês, pelo menos cada ano nós precisamos pelo menos ler 66 livros. Nós temos que ler pelo menos os 66 livros da Bíblia. Amém, irmãos? Tem gente que fica buscando outros livros, né? E há algumas coisas que você tem, se você não tiver a palavra de Deus, você cai naquilo ali. Espera aí, não é bem isso não. Não é isso que ele está falando, não. Isso aqui está indo contra a palavra de Deus. Então você tem o quê? A base, a palavra de Deus. Tem gente que às vezes mal se converte, já quer ler um monte de coisa aí. Misericórdia. Vai encher a cabeça de coisa que nem é. Eu não vou falar essa parte, a pastora Janete vai falar daqui a pouco. O povo está sendo destruído porque faltou o quê? Conhecimento. Por isso que a Bíblia diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, amados, estamos vivendo um tempo de apostasia, um tempo que muitos falsos ensinamentos estão aí pairando, né? Nas nuvens, na internet, e as pessoas, né, infelizmente têm abandonado a igreja, as congregações, a palavra de Deus. Hoje eu quero ouvir uma palavra engraçada, vai lá, né? Hoje eu quero ouvir uma palavra mais de fogo. Aí vai lá. Uma que me escreveu, quando eu estou precisando me consertar, eu boto lá tuas ministrações. Falei, conserto logo uma vez. Então, infelizmente, tem muita gente, entre aspas, servindo a Deus em casa e pela internet. Buscando outras coisas, misturando um monte de coisa que viram a salada de fruta. Diga aí, irmã. Semana passada, uma irmã da nossa igreja colocou assim na comunhão em vida. Que mensagem linda, mandou-nos uma mensagem de outra. Eu escrevi embaixo, da nossa igreja foi maravilhosa. Ela não foi na igreja e mandou-nos uma mensagem que ela ouviu. Que mensagem maravilhosa, linda. Disse, a nossa igreja também teve uma mensagem maravilhosa. Amados, que você, líder, pastor, se prepare este ano. Alinha a tua vida. Amém? Alinha com a palavra de Deus. Usa a palavra de Deus. Cada aconselhamento, cada vez, usa a palavra. Seja cheio do Espírito Santo. Aí você vai ser um homem de Deus abençoado, uma mulher de Deus abençoada, um ministério abençoado. Amém, gente? Feche teus olhos. Pai, nós pedimos para que o Senhor nos dê sabedoria nesses dias, nesses tempos de apostasia e esfriamento espiritual. Que nós, líderes, pastores, possamos estar conhecendo a Tua palavra, embasado na Tua palavra, para que cada palavra que nós falarmos, nós citarmos a Tua palavra. Assim diz a palavra, assim diz a palavra, para combater esse espírito, ó Deus, de falsas doutrinas, falsos evangelhos. Eu oro, Senhor, eu peço em nome de Jesus, abençoa a vida desses pastores, abençoa esses ministérios, estas igrejas representadas. Afasta de nós, ó Pai, o esfriamento, afasta de nós a apostasia, Senhor. Ó Deus, infelizmente nós não podemos, ó Pai, entrar na mente das pessoas, mas Senhor, muitos estão se apostatando porque estão feridos e não se abrem. Mas pedimos, ajuda-nos, Espírito Santo, para tocar essas vidas, para curar esses corações, para que eles possam se arrepender, se consertar e ouvir e voltar à palavra do Senhor. Não buscarem coisas totalmente distorcidas ou ventos de doutrinas ou outros evangelhos que nós sabemos que não são outros, mas são anátemas, são maldições.
Pai, oramos para que o Senhor nos dê sabedoria, nos dê graça, nos dê o Teu Espírito Santo para esses dias. E que o povo que o Senhor nos confiou, Senhor, possam perseverar firmes, constantes e sempre abundantes na obra do Senhor. Em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe, que possamos alinhar nossa vida, né? Nosso chamado, a palavra de Deus, e a gente possa, em nome de Jesus, perseverar firme até o fim. Amém, gente? Nós vamos ter... Nós vamos ter 5 minutos de intervalo para você ir no banheiro, tomar uma água, tomar um cafezinho e volta, porque nós já vamos ministrar, tá bom? 5 minutinhos, você já volta. Deus abençoe.